queridos jardineiros e jardineiras, estamos aqui novamente para mais um bate-papo, para mais um encontro de reflexão, um momento de pensar, segundo a nossa doutrina espírita, segundo esse viés, mas olhando para o mundo no qual estamos hoje, vivendo essa nossa nova reencarnação. Então vamos lá para mais um bate-papo. Essa semana é a semana que antecede a Páscoa, e nós espíritas não comemoramos a Páscoa, mas não comemoramos exatamente como os nossos irmãos católicos, mas sim, nutrimos um profundo respeito por toda a festividade e por toda a reflexão que envolve esse momento. Apenas buscamos viver a Páscoa com um profundo olhar para o espiritual. E esse olhar, a gente sabe que devemos seguir o ano inteiro, buscando as nossas reformas, buscando as nossas aprendizagens, buscando fazer o bem, e isso perdura por todo o ano. Então, o fato de não vivermos a Páscoa como outras religiões a vivem, não significa que ela passe para nós em brancas nuvens, Mesmo porque nós estamos reencarnados neste mundo, neste planeta, com todos esses conceitos que nos convidam sempre ao respeito. Então, sabendo da importância da festividade da Páscoa para todos os nossos irmãos católicos no mundo, é claro que nós abraçamos de todo o coração o viés religioso e espiritual que esse momento nos traz. E para ilustrar a nossa conversa, eu escolhi no livro Fonte Viva, psicografado por Chico, e ditado por Emmanuel, a seguinte passagem, no item 46. Na cruz, ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Mateus 27:42. Sim, ele redimira a muitos. Entender o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar a mortos. Entretanto, para ele mesmo erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de Redentor e Rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o Salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano, era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz. Sangrando, mas de pé. Supliciado, mas de braços abertos. Relegado ao sofrimento, mas suspenso na terra. Rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara, vilipendiado e esquecido, mas, no outro dia, transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte empastada de sangue, no madeiro, e ressurgia a luz do sol ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho eterno da eterna ressurreição. Com esse texto, gostaria de embasar a nossa conversa pensando realmente nas nossas mudanças, nas nossas vidas. O Cristo veio para nos ensinar e assim o fez muito bem. Como muitos dizem, é o médico dos médicos, é o pedagogo dos pedagogos, é o advogado dos advogados. Ele é aquele que veio nos ensinar e não se negou à sua missão, Mesmo sabendo o que iria acontecer, em nenhum momento o seu coração se endureceu. Em nenhum momento virou as costas nem para as pessoas, nem para a sua missão.
Em nenhum momento, quando escolheu aqueles amigos que seguiriam com ele, os apóstolos, escolheu o que sabia mais. Não, escolheu o que estava mais disposto ao trabalho de levar o seu evangelho adiante. E assim esses irmãos também muito bem cumpriram com a sua missão. Então, hoje, quando pensamos na Páscoa, né, na visão dos católicos, na ressurreição do Cristo, em todo esse amor, não podemos parar de pensar nisso. Não podemos parar de pensar no que ele estava nos ensinando e no que ele segue nos ensinando há mais de 2000 anos. Porque não vamos nos fazer de bobinhos, nós não somos tão bons alunos assim, né? Porque a gente está voltando para a matéria, reencarnação após reencarnação, e claro, a cada reencarnação melhoramos muito, avançamos muito. E para aqueles que duvidam disso, olhem para a humanidade. A humanidade avança de acordo com o que nós avançamos também. Ah, Tati, mas ainda há muita miséria e sofrimento no mundo. Sim, esses percalços ainda existem, porque alguns irmãos precisam passar por duras provas na matéria. Mas cabe a nós, que já aprendemos um pouco e que não estamos com a nossa missão tão pesada, a nossa cruz não está tão pesada assim, auxiliar aqueles que precisam, né? O próprio Jesus, quando caminhou pela terra, andou entre os enfermos, entre os pobres e mais necessitados, levando ajuda, levando consolo, levando cura, né? Como inicia o texto, né? Curou os enfermos, livrou outros da morte física, levou o amor. E é nisso que a gente tem que palpar a nossa Páscoa. Vamos encarar a nossa Páscoa, a Páscoa de cada um, dessa forma. Voltando, talvez, novamente os olhos para os nossos queridos irmãos católicos, eles vivem, né, nesse momento que antecede a Páscoa, a Quaresma. E a proposta da Quaresma é sempre o quê? Vamos mudar algo em nós, né? Alguns deixam de comer algo que gostam muito, né? Outros se propõem a propósitos de 40 dias de oração. Tem aqueles que falam 40 dias sem fofoca. Enfim, cada um à sua maneira busca algo para se melhorar, algo com o qual eles entendem que não está bom e ainda há uma dificuldade a ser transpassada aí, né? A ser melhorada. Então vamos seguir esse exemplo, vamos fazer da nossa Quaresma durar o ano inteiro, né? Se são 40 dias sem fofoca, vamos fazer um ano inteiro sem fofoca. Se é 40 dias sem comer algo que muitas vezes te faça mal, tire esse mau hábito da sua rotina, né? Tire esse alimento que já se tornou indigesto. Então vamos levar isso para o ano. A proposta no Espiritismo, em base, já é isso. Que vivamos as nossas reformas íntimas e morais o ano inteiro, né? Isso não para, porque durante toda a nossa existência, enquanto estivermos encarnados, há algo a melhorar em nós, há algo a ser superado em nossas próprias vicissitudes, e isso é muita coisa, né? Como Joana de Ângeles diz, né? O inimigo do ser humano é o próprio ser humano, não é o outro que embarrera a minha caminhada, que não deixa que eu progrida. Normalmente, quem impede o meu progresso sou eu, não é o outro. Então, vamos pensar na Páscoa, nesse significado espiritual da Páscoa, né? Dessa maneira. Vamos deixar renascer em nós uma nova pessoa. Vamos deixar essa ressurreição em nós o ano inteiro. Vamos olhar para dentro e ver o que precisamos melhorar. É a minha fé que está mais vacilante? É a minha esperança? Estou mais desesperançosa ultimamente? Não estou mais acreditando? Me sinto deprimido? Preciso buscar ânimo? Vamos trabalhar nisso. Vamos renovar fé, esperança, ânimo. E não é do dia para a noite, mas é ao longo de todo o ano. Vamos trazer esse espírito pascual da Páscoa para dentro de nós. Vamos renascer. Mas não é renascer apontando o dedo para nós mesmos. É renascer com carinho, com bem-querer,
com alto amor, olhando para dentro com novos critérios, né? Vamos criar novas expectativas, novos planos. Por que não ter planos? Né? Sabemos sim que a gente faz um plano e Deus faz outro, isso não tem nenhum problema, porque os planos de Deus são sempre muito mais perfeitos que os nossos. Mas não vamos viver uma vida sem planejar. Vamos planejar sim, vamos acreditar. Eu tenho um amigo que mais ou menos um ano atrás falou que queria conhecer uma casa espírita, que estava traçando novos propósitos para a vida dele. Um ano depois, muitos desses propósitos aconteceram. Ele encontrou esse local para frequentar, está feliz com os trabalhos sociais que lá pratica. E olha que maravilhoso, porque um dia ele quis isso. E querendo, ele foi atrás. E assim é para todo mundo. Que os desejos aí do seu coração, né, de você que está assistindo, e que tem seus sonhos, que tem seus planos, que tem os seus quereres, que possam se realizar. Que você não os abandone no meio do caminho. Que esse sentimento de renascer siga com você todos os dias. Que a Páscoa seja esse momento espiritual de renovar as esperanças, de querer sim abraçar o próximo, mas de querer se abraçar, de querer entender o que há em você. Um momento também de agradecer, né? Jesus sofreu, né? Sabemos, essa semana nos recorda isso, que como um homem que viveu a vida física, né, que esteve na matéria e foi crucificado, ele passou por dor e sofrimento, mas em nenhum momento ele deixou de acreditar em nós. Tanto que no auge da dor, ele pede ao Pai o quê? Que nos perdoe, porque não sabemos o que estávamos fazendo, não sabíamos. E muitas vezes, hoje ainda não sabemos o que estamos fazendo. Quantas vezes, enquanto Cristo nos ensinou a amar e perdoar, quantas vezes a gente pratica? Quantas vezes a dificuldade do perdão ainda é maior em nós? Quem nunca ouviu aquele irmão dizer, eu não perdoo de jeito nenhum? E olha que triste, perdendo a oportunidade. Porque por mais que haja o sofrimento, e a gente sabe que age, que acontece, né, que sempre alguma situação nos leva a esse desequilíbrio, quando isso acontece, temos a oportunidade de perdoar. E isso é tão lindo, é tão maravilhoso, que a gente consiga perdoar mais. Para quando pedimos perdão a Deus pelas nossas falhas, quando a nossa consciência acusa, né? Porque a gente tem algo chamado consciência e nem sempre deitamos a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. Então, quando a nossa consciência nos acusar de alguma coisa e vamos lá nós pedir perdão a Deus, que possamos também perdoar, como gostaríamos de ser perdoados, não é verdade? Que possamos praticar o perdão e o amor. Que esse momento de Páscoa nos leve justamente a essa reflexão de perdão, de bem-querer, de afeto. Que possamos juntos com nossos amigos espirituais seguir nesse viés de bem-querer, de perdoar. Que a Páscoa, meus irmãos, que esse momento de festividade cristã sirva como exemplo também para nós espíritas, que sirva para que possamos refrescar a nossa memória e refletir sobre as nossas ações, não apenas nesse período, não apenas nessa semana, mas para toda a nossa vida na matéria e fora dela, sabendo que seguimos vivos, que a vida é eterna, que possamos sempre praticar o bem. Aqui eu fiz uma colinha para a gente pensar junto. Que todos nós, espíritas ou não, nessa Páscoa possamos nos lembrar de Jesus e celebrar a libertação da escravidão da matéria e o viver sem amarras com esta existência futura, no plano espiritual. Que a gente possa pensar sempre lá na frente. Sabe aquela máxima? Que não vamos juntar tesouros na terra, mas sim no céu. Que possamos fazer isso para toda a nossa vida. Que possamos, por meio da reforma íntima diária, renascer para a vida todos os dias. Que todos os dias, ao acordar, possamos ser gratos por tudo que temos e também pelo que não temos. Porque às vezes não ter
é importante tanto quanto ter, mas que possamos sempre manter no nosso rosto um sorriso, ter um abraço, levar bem-querer às pessoas, sejam elas quem forem, e que assim como Jesus, no momento em que a vida estiver mais difícil, onde tudo estiver mais doendo, sabemos ainda assim levar amor a quem precisa. E tendo a certeza que somos amparados por toda essa espiritualidade amiga, por todos que vibram na luz do amor e pelo nosso querido Mestre Jesus, que está sempre caminhando ao nosso lado e nos ensinando. Eis que não nos deixou só, que renasceu para nós e renasce dentro de nós todos os dias. Então eu desejo realmente para todos uma Páscoa abençoada, espiritualmente falando. Que não olhemos só com o olhar da matéria, mas sim com o olhar do Espírito, nos renovando a cada dia. Que a luz de Jesus e o amor de Maria siga no coração de todos. Muito amor, meus queridos, e até a próxima.